Setembro, mês de conscientização do Alzheimer. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui mais uma vez no nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Joelma. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação imensa participar do quadro Check-up no rádio, nesse dia tão especial para nós que trabalhamos com a saúde do idoso. Dia Mundial de Conscientização da Pessoa com Alzheimer. Já teremos, inclusive, um depoimento aqui bem especial do nosso programa. Por que é tão difícil, alguém receber a informação de que o seu parente está com Alzheimer? Inicialmente porque tem o sentimento de negação, Marcos. Negação, que eu quero dizer, não é do paciente se negar a simplesmente ter o diagnóstico, duvidar do diagnóstico, não. É um sentimento mais complexo, dele não querer intrinsecamente ver seu pai ou sua mãe, seu avô, sua avó com aquela doença, com essa doença que tem um impacto na família, não só impacto emocional, que todos vão sofrer muito vendo seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó esquecer, por exemplo, do nome da neta, esquecer do filho, esquecer daquela habilidade que ele tinha antes. Então, esse impacto emocional é inicialmente muito importante, muito grande. As famílias tendem a não querer, como um diagnóstico de um câncer, de qualquer outra doença grave. Haja vista que o Alzheimer tem uma mortalidade maior do que o câncer de mama, por exemplo. Estava até comentando antes, maior que o câncer de próstata, mata mais do que o câncer de próstata. A gente não vê tanta alusão assim, talvez também porque a sociedade esteja nessa fase de negação. Então, há inicialmente esse sentimento de não querer, meu Deus, eu não quero que meu pai esteja com isso, de negar a realidade. Então, há uma dificuldade, a gente tem que ter bastante cuidado quando vai dar essa notícia. A gente não faz assim, tem todo um protocolo de comunicação para as famílias, e isso é a rotina, principalmente naquelas fases iniciais, onde o paciente ainda tem uma independência ainda muito grande, ele ainda é ativo, mas tem a doença, e a doença ela progride, a doença leva a sintomas comportamentais, a gente já sabe como é que termina a história. Então, por isso, muitas vezes as famílias têm essa dificuldade de aceitar, pela negação, pelo medo, do pavor, do curso do futuro que se avizinha. Então, aceitar a doença, ela é muito importante também para começar um tratamento ideal, para ter sucesso no tratamento? Sem dúvida, sem dúvida. O paciente, muitas vezes, ele não sabe nem o que é. Eu sempre digo, quem tem uma demência mesmo, ele nem lembra que está esquecendo. Ele está esquecendo ao ponto de dizer que não está esquecendo. Então, essa questão de aceitação faz parte de qualquer doença, de qualquer situação que você precise mudar de rota. Então, aceitar não significa que você dê uma sentença de morte, ou que você, agora ele tem Alzheimer, não tem mais o que fazer, não tem remédio, não tem o que possa. Não, pelo contrário, agora é que a gente precisa agir com todas as armas para que essa doença passe com o mínimo de sofrimento possível, não só para o paciente, que talvez seja o que sofre menos, porque ele já não dá conta mais do que está se passando, muitas vezes, do sofrimento familiar, do sofrimento social, o sofrimento que todos passam quando essa doença vai progredindo e trazendo transtornos para o paciente. Para nos ajudar a entender um pouco como é que é para a família, para um familiar receber uma notícia de que o seu parente está com Alzheimer, né? Nós convidamos aqui a nossa querida, eu sei que ela vai chorar, mas a nossa querida doutora, já começou inclusive antes de entrar aqui no ar, nossa querida diretora Joelma de Souza, que tem aí a sua mãe, Dona Terezinha, com Alzheimer, né? E, Joelma, como é que foi você receber a notícia de que a sua mãe, pessoa que você tanto ama, está com Alzheimer? Bom dia. Bom dia, Marcos. Não chore, pelo amor de Deus. Você já começa provocando, tá vendo? Bom dia, Marcos, doutor Belísio, Geraldo, você ouvinte, internauta. Assim, é muito difícil, né? Quando a gente recebe, porque o Alzheimer, a gente pensa logo na palavra não tem cura, né? E a gente sabe que a cada dia, né, mesmo com o tratamento, vai chegar um momento do esquecimento total, né, doutor Belício? Então,
é algo que vem logo na mente da gente, né? E eu digo que não é só no primeiro momento, mas a dificuldade vem com o passar do tempo. Quando a gente vai acompanhando. Então vem mamãe, né, que sábado agora ela faz 70 anos, ainda nova, e a gente pensa do Alzheimer, como eu falava há pouco, com 80, com 90 anos, né, e ela vai fazer 70 anos. A gente adaptado àquela pessoa cheia de energia, né, e gostava de tudo organizado, que a gente chegava, os filhos, comida, tipo assim, do bom e do melhor, excelente cozinheiro. Inclusive ela ganhou até um prêmio do Sebrae de melhor galinha caipira. Então, assim, a gente era adaptado a chegar, vamos tomar café. Então, era o bolo, era o pastel, era a orelha de vó ali, tudo feito por ela. Por ela, a gente comprava, ela fazia, né? Então, a casa é muito organizada, aí você olha, aí vê alguém que hoje não sabe mais cozinhar, não sabe mais arrumar, né? E, graças a Deus, ela ainda olha pra gente, beija, abraça, tem um carinho, mas, por exemplo, quando a gente tá adaptado a dizer, benção, mamãe, né? E por 2 vezes eu benção, mamãe. Ela benção? Aí eu digo, mamãe, diga, Deus te abençoe. Aí ela, Deus te abençoe. Aí outras vezes a gente chega, ela lembra normal, né? Deus te abençoe. Ai, minha linda chegou. Aí essa semana ela perguntou, eu perdi minha mãe, não perdi? Mamãe já morreu, não já? Eu já, mamãe, sua mãe já morreu. Né? Então acaba voltando até o passado também, né, doutor Belo? Vai passando Então, assim, não é fácil. É difícil. Por exemplo, sábado eu chorei bastante, né? Assim, porque eu vendo que papai disse assim, realmente agora eu estou percebendo que sua mãe está esquecendo. Então, a gente está vendo que papai ainda, por exemplo, tem uma bacia de tomates na mesa e uma nata. Terezinha, traga a nata para a gente levar. Aí ela ficou olhando para a nata e ficou olhando para... tentando dizer assim. Aí ela pegou a bacia de tomate. Aí papai, você não está sabendo o que é uma nata? Então o papai, né? Aí de repente, assim, é tudo isso, essas cenas, esses momentos que realmente vai doendo na gente. E tá doendo, porque eu já me perguntei sábado, por quê? Por que mamãe ficou com Alzheimer? Por que mamãe pegou Alzheimer? Né? Quer dizer, é uma história que está indo embora. Né? É a história dela, é a nossa história na memória dela que vai embora. Então a gente, principalmente quando a gente tem uma mãe amorosa, que é aquela mãe que se preocupa, é aquela mãe que defende, diga ao menos que a gente é feio para ver, né? Então não é fácil o Alzheimer. Eu digo muito que é uma das doenças mais difíceis. Por quê? Porque a doença que atinge a mente, pronto, eu digo muito, a gente pode ficar sem braço, sem perna, mas se a gente não tiver o nosso equilíbrio, se a gente não tiver a nossa mente bem, que é o que rege tudo, não somos nada. E ela vai judiando aos pouquinhos, né? Progredindo. Esse relato que Joelma trouxe para a gente é o que o senhor escuta de mais corriqueiro no seu consultório? Sem dúvida, Marcos. Assim, o cenário que a gente mais observa é essa progressão independente do que está tomando. Por exemplo, a mãe de Joelma, ela faz uso do que há de melhor no mundo. Aqui, o rei da Espanha, o rei do Japão, da China, eles têm para tomar para Alzheimer o que a mãe de Joelma, por exemplo, faz. Mas a doença, ela é progressiva. Ela, embora progrida lentamente, tá aqui... é mais para retardar, né, doutor Belício? Retardar e controlar os comportamentos. Porque a grande questão são os sintomas comportamentais que vão aparecendo. Por exemplo, se tirar um ou outro medicamento, primeiro que ela vai, em um ano, que ela vem há alguns anos progredindo, isso. Em um ano ela vai realmente esquecer de tudo. E rapidamente ela vai começar a acumular muito objeto, ela vai começar a não dormir, vai começar a ficar agressiva, vai começar a querer perambular nas ruas, vai começar a ficar apática, sem nenhum sentimento, e os pacientes, eles teoricamente não perdem as emoções. Então o tratamento não é mito, mas uma informação que é passada, não tem cura. Mas imagine, Joelma, você com sua mãe, se ela
não tomasse aqueles medicamentos, como não seria muito mais difícil. Como não seria de lidar com o paciente não dormir de noite, de ter que ter mais gente para ficar com ela, de dar trabalho ao seu próprio pai, de comportamentos aberrantes, comportamentos irritadiços, agressividade. Então, certo, ela não tem uma cura como uma pneumonia tem. Mas devemos lembrar que a AIDS não tem cura, mas tem controle. Diabetes não tem cura, tem controle. A hipertensão. Então, mesma coisa é o Alzheimer. O Alzheimer, da mesma forma. A melhor forma, como qualquer outra doença, é a gente tentar prevenir. E é possível prevenir. Pra você ter ideia, 1 a cada 3 demências a gente consegue prevenir com fatores modificáveis que a gente falou no programa passado e pode falar. E assim, o doutor Beli já acompanha, né? E sempre quando há um comportamento diferente a gente liga, né, doutor Belísio, tá assim, aí a gente traz, ele olha vê todo o relato, esse acompanhamento, né? Que é importante esse acompanhamento. E essa questão importante da prevenção, né? Da gente se cuidar mais cedo. Eu acho que esse que tem que ser o foco, né, sabe? se cuidar mais cedo para... Esse sentimento de negação, junto com o medo da doença, junto com a expectativa de, não, e quando eu vier a demenciar, eu espero que já tenha um remédio para cura. Então, tudo isso, além do subdiagnóstico, além da subvalorização, por exemplo, campanhas de conscientização, a gente vê com o câncer de mama, o Outubro Rosa muito bem estabelecido, mas o Alzheimer mata muito mais. Não estou dizendo que está errado o Outubro Rosa. Então começa por isso aí, conscientização, de diagnóstico das famílias perceberem minimamente o início onde a gente tem ainda mais sucesso. E a prevenção muito mais, você... na escola, a criança já se socializar, a criança já começar a ter estimulação, ir para a escola já é uma forma de prevenir Alzheimer, desde cedo ter hábito de atividade física, evitar álcool, essa questão de estimulação cognitiva a partir de 40, 50 anos, você tem que aprender novas coisas, tem que colocar a mente para funcionar, novos aprendizados, as pessoas têm que entender essa nova perspectiva de que as pessoas estão vivendo mais e com 80 anos, por exemplo, 85 anos, existe uma chance muito maior. 85% das pessoas que têm Alzheimer, elas têm mais de 85 anos, está dizendo a Joelma esse dado. A cada 3 segundos, uma pessoa é diagnosticada com demência. Nos últimos 30 anos, por exemplo, aumentou 150% o número de pessoas com demência de Alzheimer. Então é uma doença que preocupa e que as pessoas têm que se conscientizar que a melhor forma é prevenindo. Não adianta você, eu tenho uma genética de Alzheimer, eu vou ficar aqui parado. Não, vou pedalar como o Joelma já faz, vou tentar estimular minha cabeça a se socializar, vou tentar dormir bem, controlar meu estresse. Ainda não durmo bem. Nós vamos chegar lá. Chega lá. E, prevenir, como eu disse, 1 a cada 3 é prevenível. Agora, é só para entender, porque primeiro que eu sei, até aqui no nosso Facebook, a Francisca Maria colocou: bom dia, Marcos Dantas, assistindo, é muito difícil. Minha tia é o mesmo caso da mãe de Joelma, é muito triste. Eu sei que não é fácil para a família receber essa notícia, mas a gente até conversava aqui antes de começar o quadro, por isso que nós convidamos a Joelma, não foi nada combinado, inclusive, né? De que, como a gente convive com ela no dia a dia, eu percebo que ela sofre mais do que a mãe, porque ela chega aqui quase todos os dias na rádio: que pena, estou vendo minha mãe indo embora, meu pai essa semana disse a mim que está vendo a esposa, perder a esposa aos poucos, né? Como é que o familiar ele deve se comportar nessa situação para que ele acabe não sofrendo mais do que o próprio parente que está com Alzheimer? O baque é muito grande, né? Então o equilíbrio, a serenidade é fundamental. Então a saúde das pessoas que vão cuidar dessa pessoa, e eu digo saúde no seu conceito macro, no seu conceito maior, que é saúde física, você está sem doença, saúde mental, saúde psíquica, a saúde espiritual e a saúde social. Você tem que estar com tudo isso. Não adianta só você não ter dor de cabeça ou você não ter uma dor. Você tem que estar com a cabeça boa, porque o seu paciente, o seu parente, ele vai ficar dependente. E quem vai cuidar tem que estar com saúde. Então,
A saúde do cuidador, Marcos, é fundamental. Não só o cuidador profissional, aquelas pessoas que são contratadas para cuidar. Porque a mãe de Joelma, por exemplo, ela ainda come com a mão dela, ela ainda vai no banheiro sozinha. Daqui a um tempo vai precisar de uma pessoa 24 horas, até porque o pai não vai conseguir ficar de domingo a domingo. E a família muitas vezes tem outras atividades, não dá para também ficar, tem que contratar. Então, esse cuidador, ele tem que estar saudável, inclusive da mente, porque diminui o risco de você ter problemas de supermedicar, qualquer coisinha, tem que aumentar a dose, e aí o paciente daqui a pouco fica sedado. Então a saúde do cuidador, Marcos, nessa hora é fundamental, tem que ter saúde, serenidade psíquica também, não só. Então, o cuidador, ele tem que fazer caminhada, atividade física, o cuidador tem que perceber se está dormindo bem ou não. Tem que se cuidar para cuidar? Para cuidar. Só cuida bem. Primeiro, só cuida quem ama. Cuida de uma pessoa, tem que passar por isso. Se você não amar, você vai uma hora ou outra, você não vai cuidar mais. Depois, só cuida bem, quem está com saúde, quem está com tudo em dia. Tem pergunta aqui rapidinho no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Marcos, bom dia. A gente tem pouca informação sobre o Alzheimer, porque o Alzheimer a gente liga muito ao esquecimento. Mas como é que esse esquecimento, que esse Alzheimer vai gerar na morte, entendeu? Vai ser fatal. Como é que isso afeta a saúde para causar a morte, tá entendendo? Isso é uma dúvida que eu tenho, né? É uma doença que a gente quase não valoriza tanto como de risco de vida, entendeu? É como se fosse um vitiligo, uma doença que, para mim, que a gente, não liga ela à morte, liga como se fosse algo que a gente pudesse conviver, tentasse conviver, seria trabalhoso, porque é uma doença muito ligada ao idoso, que a gente acha, mas tem pessoas mais jovens, bem mais jovens, com 60 e poucos anos, que já dão sinais. Meu pai mesmo, ele tem 67 anos e eu tô vendo sinais de que ele tá com algum problema. Não quer mais tomar banho, né? Tá com algumas dificuldades e eu já li um pouco, tentei buscar, né, significados para essa situação dele e eu vi que pode estar ligado ao Alzheimer. Eu queria entender mais o que é o Alzheimer. E como o Alzheimer mata? Vou começar de trás para frente. A questão do sintoma de memória realmente é o mais comum, mas a gente tem que atentar que alterações comportamentais, assim, de não querer tomar banho, de estar tendo alucinação, de uma depressão refratária que nunca teve na vida, os pacientes também abrem quadro de Alzheimer sem esquecer. Então tem que estar atento. O paciente que tem uma certa idade, ele está começando a ter comportamento muito alterado, isso pode ser o Alzheimer. Então, tem que ficar atento. Quanto à questão da relação do Alzheimer, é uma doença crônico-degenerativa, que a gente associa à memória e não consegue associar com a morte. Mas lembremos primeiro que o paciente, ele não só tem Alzheimer. O paciente idoso, ele é mais vulnerável a várias outras comorbidades. Então ele tem mais diabetes, ele tem mais hipertensão, ele tem maior risco de morrer. Isso inclusive é uma coisa que eu sempre oriento as pessoas. Olha, depois que tem Alzheimer, ele não só tem Alzheimer, ele tem que cuidar do diabetes, ele tem que cuidar da hipertensão, ter cuidado com quedas, ter cuidado com tudo aquilo que o idoso cerca o idoso. Então ele mata mais em virtude de ser, de os fatores de risco da demência serem os mesmos de alta mortalidade cardiovascular também. Uma outra coisa seria o conceito de morte, né? A mãe de Joelma, por exemplo, ela está tendo uma morte social progressiva. Ela está viva, coração batendo, mas o cérebro vai morrendo socialmente. Então, a gente está vivo não significa que o coração bate, não. Você pode estar vivo, mas está morto socialmente. Você não sabe mais de nada. Então, não é só a questão de mortalidade, como as pessoas muito... Não, quero saber se mata ou não mata. Mas se você ficar... O que é vida, nesse caso de viver, dependente de medicamento, de pessoas para dar comida, para dar banho, para tudo isso. Então tem que ver também esse conceito do que é morte física, morte social, nesse aspecto. E agora, respondendo mais diretamente, a demência, o Alzheimer, ele cursa naturalmente com as perdas de funcionalidade. O paciente ele fica
passa por uma época que ele ou come demais ou não come, e isso aí aumenta o risco de morte. Os pacientes com Alzheimer, eles caem mais, fratura, eles morrem mais. Os pacientes com Alzheimer, eles infartam mais, então eles têm uma mortalidade indireta por causa do Alzheimer. Os pacientes com Alzheimer, eles têm mais doenças, outras no cérebro, como AVC, como doenças que classicamente causam morte. Eles têm mais infecções, eles broncoaspiram, faz mais pneumonia por engasgo. A demência, ela cursa com o paciente também desaprender a engolir. E aí, quando ele bebe água, ele se engasga, faz uma pneumonia. Então, ele faz mais infecção urinária, porque a higiene íntima fica comprometida, ele fica constipado, sem defecar, e aí faz um fecaloma, de uma hora para outra tem que fazer uma cirurgia. Então, ele mata diretamente através de outras comorbidades, e a doença mata de forma direta, porque vai perdendo funcionalidade até o ponto do paciente não conseguir mais fazer nada. Então, eu acho que eu responderia mais ou menos dessa forma. Por exemplo, Marcos, na Covid, se viu que os pacientes com demência morriam, com Alzheimer, morriam 3 vezes mais do que outros pacientes. Então, os pacientes que tinham Covid, eles tinham um risco de morrer 3 vezes maior do que os pacientes que não tinham demência. Então, ela é uma causa direta de morte. E a Covid foi um divisor de água. Esses 2 anos, muita gente abriu o quadro de demência porque perdeu socialidade, teve que ficar isolado, os idosos. Entrou em depressão, abriu o quadro de demência. E os que já tinham, pioraram muito. Que ainda conseguia fazer alguma coisa, ficaram numa cama. Então, esses 2 anos foram um divisor de água também para os pacientes com demência. Marcos, só um alerta para essa ouvinte, né, que mandou uma mensagem, porque quando a mamãe deu os primeiros sinais, ela está em torno de 64 a 65 anos de vida. Né? Então, ela falou que o pai dela é 67, né? Então, acho que a família deve correr, né, para que isso não avance. E como o doutor Belis disse, eu vejo que o Alzheimer é uma morte, você estando vivo. Porque se a gente não tem consciência de nada, essa é a minha opinião, nós não somos nada. Sem saber o que é que nós estamos fazendo e qual é o sentido da vida. Então, não é fácil, a família tem que mudar toda a rotina e, acima de tudo, tem que ter amor. Porque é aquela pessoa que a história, aos poucos, vai indo embora e a gente tem a obrigação, o dever, temos amor de cuidar daquela pessoa que tanto cuidou de nós, né? E uma coisa que a ouvinte também comenta é dessa... ela disse, eu busco informação, eu queria entender, e eu queria aqui deixar a mensagem também, que as pessoas busquem mesmo. Hoje a gente tem a internet, a gente pode buscar sites confiáveis de como é que eu vou lidar. Todo dia é uma situação nova, né, Joelma? Todo dia aparece alguma coisa, é um aprendizado novo. Então não tem como a família, principalmente no início, saber como é que vai lidar. Então, uma das estratégias que a gente sempre diz, olha, procure outras pessoas que tenham o parente com demência para vocês trocarem experiências. Faça um grupo no WhatsApp, busque site da Associação Brasileira de Alzheimer, Sociedade de Geriatria, tem muita informação. E tente colocar em prática, tente informar a família, busque o profissional, tire suas dúvidas. Isso é muito importante. Lá na universidade a gente tem, agora na pandemia parou, mas a gente tem um ambulatório só de pacientes com demência, e nesse ambulatório a gente criou um grupo de cuidador. Então, uma vez por mês a gente junta aquelas pessoas que têm pacientes, parentes com demências, e a gente faz uma espécie de roda de conversa, coloca eles numa sala e juntamente com os alunos, a gente vai, cada um vai dando um fato. Minha mãe, por exemplo, teve um lá que um dia disse, olha, eu sou filho único, sou homem, e minha mãe é mulher. E eu moro sozinho com ela, para eu dar banho nela, é uma dificuldade por causa do pudor. Então, ele já trouxe a experiência. Como é que você faz? Ele já orienta outra, e outro já diz uma dificuldade. Então, essa troca de informações é uma coisa que quem tem na família era bom. Se buscar outras pessoas que aprendem muito. Ok, doutor Belis, obrigado pela sua participação e até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima semana, queria parabenizar, e hoje é o dia do radialista, parabenizar a todos vocês. Já me sinto praticamente um radialista. Você é um radialista, né? Mas parabéns a vocês que têm essa responsabilidade de comunicar como a gente precisa ser comunicado. A pandemia, ela mostrou muita importância de vocês para todos nós. E amanhã? Amanhã tem. É um grande dia, viu? Se Deus quiser, amanhã a gente vira a página do final de semana. Fim de semana, porque o torcedor flamenguista ele é muito exigente. A gente tem que ser realista. Tá com a cabeça baixa. O flamenguista é um torcedor chato. É chato. Ele só quer ganhar, né?
Renato Gaúcho ganhou várias partidas. Aí perdeu uma, pronto. 17 jogos, 2 derrotas. Pois é. Mas amanhã é outro dia. A gente tá pensando no amanhã, né? No outro não, né, Marcos? Isso. O flamenguista só pensa no amanhã. Amanhã, né? Obrigado aí, professor. Antes, rapidinho aqui, porque são muitas perguntas que vão surgindo, né? Só rapidinho aqui, nosso vídeo. Minha avó tem 74 anos e está apresentando os seguintes sintomas: agonia, estresse, tristeza, tem perda de sono e esses dias recentes se esqueceu do nome da filha. Relembra muito o passado. Isso tudo se resume em Alzheimer? Não necessariamente. O programa passado a gente reforçou bastante essa questão de que esquecer não é uma sentença de que você está com Alzheimer. Aliás, esquecer é sintoma que você está com a atenção, a concentração atrapalhada. Na maioria das vezes é um transtorno de ansiedade, é uma insônia que está por trás. Agora, com 70 e poucos anos, a gente tem sim que fazer um teste cognitivo, colocar o paciente e fazer um teste que a gente faz na avaliação e realmente ver se esse esquecimento tem uma relação com demência ou se ele é só um transtorno de ansiedade, uma distimia, irritabilidade é isso, e isso causa também esquecimento. Pode ser ou não.